E qualquer dúvida estou à disposição. Vamos lá! Vamos lá, pessoal? Sociedades não personificadas são aquelas sociedades que não possuem registro no órgão competente, que nós temos a sociedade comum e a sociedade em conta de participação. A primeira que nós vamos detalhar será a sociedade comum. É a sociedade que não registrou os seus atos constitutivos, seja porque não tem o registro, né, não tem por escrito, ou seja, é uma sociedade de fato. Simplesmente nos unimos, começamos a produzir, começamos a vender e nunca pensamos em elaborar um contrato entre nós, tá? Então, uma sociedade de fato. Ou seja, porque simplesmente não levou o contrato ou o estatuto a registro por algum motivo, que seria a sociedade irregular. Seria aquela sociedade em que as pessoas se unem, elas até tiveram a cautela de fazer um contrato entre elas, mas só tem validade entre elas. E nós chamamos essa sociedade irregular, porque ela não levou esse contrato a registro. Existe um contrato, mas não está levado a registro, tá? Esse contrato, ele até pode ser autenticado, né, no cartório, mas não é na junta comercial, tá? Então, ele só vai ter eficácia entre eles, tudo bem? E não é considerado um registro isso, tá? É considerado somente um contrato que é civil entre os sócios. Uma sociedade sem registro não tem os mesmos direitos daquela que regularmente está inscrita na junta comercial. Então, ela tem limitações negociais, tá? E como funciona a responsabilidade dos sócios nesse caso? Eu detalhei no próximo slide um exemplo, que vai ficar mais fácil, mas brevemente a responsabilidade é ilimitada. Não há uma divisão entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio dos sócios. Até porque, se a gente parar para pensar, essa sociedade não existe de direito, ela só existe de fato, tá? Então, ela não tem CNPJ, nada disso. Então, assim, a responsabilidade é ilimitada e solidária pelas obrigações sociais, porém, tem um benefício de ordem, ou seja, primeiro executa os bens sociais, patrimônio social, aqueles bens que aquele grupo de pessoas, né, ou aquelas duas pessoas, que os sócios uniram e, por exemplo, o balcão, o computador, aqueles bens que eles utilizam na sociedade, tá? Esse é o patrimônio dela, que é um patrimônio que nós chamamos de um patrimônio especial, tá? Formando pelos bens e as dívidas da empresa. E eles são titulares em comum desses bens e dessas dívidas, tá? Tem benefício de ordem, que nem eu tinha explicado, exceto pelaquele que contratou pela sociedade. No próximo slide, quando eu dou o exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Existe nome empresarial para essa sociedade? Não. Por que não tem nome? Porque ela não tem registro, então não tem proteção ao nome. Eu posso ter uma sociedade comum por 30 anos e tenho lá o nome, Flor Azul Comércio de Roupas. Essa Flor Azul não tem proteção, porque eu não tenho registro. Se vir uma sociedade aí que acabou de registrar com esse nome, ela vai ter o direito ao uso desse nome, porque meu nome não é protegido, tá? Bom, referente ao nome que eu tinha comentado, só poderá adotar denominação se for registrada, tá? Se não for registrada, não há possibilidade. Então, vamos por exemplo. Temos aqui uma doceria, tá? E ela a sociedade é feita pela Carmen, pela Lúcia, pelo Paulo, pela Vanessa. A Carmen fala o seguinte: precisamos comprar uma geladeira industrial, mas não temos CNPJ. Tá? Então, essa sociedade, até para dar como exemplo, é uma sociedade de fato, porque eles nem contrato entre eles fizeram, eles não têm registro. A Vanessa vai e fala assim: olha, eu vou comprar essa geladeira em meu nome, tá? Porque lembra, não tem CNPJ. Então, a empresa não tem um crédito próprio. Né? Então pensa, geralmente as pessoas dessa sociedade, elas até montam conta conjunta no banco, mas em nome das pessoas, né, individualizados ali. Então, Vanessa monta uma conta conjunta junto com o Paulo. E aí eles administram lá como se fosse da sociedade. Mas, gente, não é, tá? É deles. Vanessa vai e compra a geladeira. Ó, geladeira comprada, mas a sociedade ficou sem dinheiro para pagar as parcelas. Quem ficará responsável pela dívida? Tá? Aí ela mesma já responde aqui, ó. Eu ficarei responsável com os meus bens
pessoais pela dívida em conjunto com o patrimônio da sociedade, pois foi comprada em meu nome e não teria o benefício de ordem. Então, quem comprou pela sociedade, o patrimônio dela está em conjunto com a sociedade, não tem benefício de ordem. Não vai executar os bens da sociedade primeiro para depois atingir o dela. Não, vai estar junto, porque ela comprou com o nome dela. Ela é a titular da dívida. Tá? Uma vez esgotado o patrimônio de Vanessa, esgotado o patrimônio que é em comum, né, com os demais sócios nessa sociedade aí fictícia, aí sim os demais sócios vão responder com os bens pessoais, tá? Depois que esgotou o patrimônio dela e da sociedade. Daí eu até coloquei aqui, ó, nós teremos benefício de ordem, ou seja, os demais sócios têm benefício de ordem, ela não. Primeiro executa a Vanessa com seu patrimônio pessoal, ela quem assinou o contrato, em conjunto com o patrimônio da sociedade. E só depois, caso a dívida ainda esteja em aberto, atingirá o nosso patrimônio pessoal solidariamente. Lembra que a responsabilidade solidária é como se todos fossem os autores, né? Então, responsabilidade solidária é como se todas essas 4 pessoas que estão nesse slide, elas são titulares em comum da dívida. Tá? Primeiro executa a Vanessa, que comprou com o nome dela e os bens da sociedade, esgotado o patrimônio, aí sim atinge o patrimônio pessoal dos demais sócios de forma solidária, como se todos fossem os responsáveis pela dívida. Tá? Esse quadro que eu fiz aqui para vocês é para explicar melhor como funciona a responsabilidade na sociedade comum, ok? Agora vamos entrar na sociedade em conta de participação. Ela é diferente da sociedade comum. Por quê? Ela a característica dela é realmente não ter registro, né? Por mais que a gente ache estranho, mas existe sim. Essa sociedade, ela não vai poder usar nome empresarial, porque a existência dessa sociedade, ela não é divulgada, tá? Digamos que é uma verdadeira exceção no direito societário. Tá? A sociedade em conta de participação pode exercer atividade empresária e será, portanto, considerada como tal, mas não é sujeita a registro. Tá? Logo, não tem personalidade jurídica própria e vem pedida de publicidade, dando uma conotação um pouco secreta. Tá? De fato, esse o principal atrativo da constituição dessa sociedade em conta de participação, por ela ser essa sociedade secreta. Nessa modalidade existem sócios que nós chamamos de sócios ostensivos e sócios participantes. Antigamente, eram chamados esses sócios participantes como sócios ocultos, mas foi revogado pelo Código Comercial, né? Porque dava uma ideia de algo ilegal, né? E não é o caso, né? Ela é totalmente legal, mas o nome não caía muito bem. Então, por isso que passou de oculto para participante. Ficou mais suave aí, né? Quem organiza, administra e pratica atividade empresária são os sócios ostensivos. Eles ficam na linha de frente, tá? Então, eles são os sócios que vão tocar o negócio, que têm a responsabilidade do negócio, tá? Eles podem atuar nessa administração, todos os ostensivos, em conjunto ou separadamente. A sociedade ou os sócios participantes não aparecem no negócio. Quem se vincula perante terceiros é somente o sócio ostensivo, exclusivamente e pessoalmente, com responsabilidade limitada. Então, nós temos os sócios ostensivos, que administram tudo, o nome da sociedade fica em nome deles, tá? Então, e o participante, ele tem responsabilidade limitada ao quanto ele participou naquela empresa. Né? Então, ele não pode atuar, o nome dele não pode estar no nome da empresa, tá? O nome da empresa que eu falo, gente, é no documento, tá? Na documentação. Os sócios participantes obrigam-se apenas perante o sócio ostensivo nos termos do contrato, sendo as partes livres para pactarem o que bem entender. Exerce atividade empresária, porém não está sujeita a registro na junta comercial. Nada impede, contudo, que os sócios resolvam registrar no contrato, no cartório de registro de título e documentos, igual na sociedade comum, tá? Eles podem fazer um contrato entre eles. Aqui, eles podem fazer um contrato entre eles, registrar no cartório de registro de títulos e documentos, mas só vai ter validade entre os sócios, não perante terceiros. Eu não posso falar que é uma sociedade registrada porque esse contrato ele foi registrado lá no cartório de registro.
São coisas diferentes. Porque para registrar uma sociedade e ter validade para terceiros, tem que ser na junta comercial, tá? Tal diligência, ou seja, esse ato de registrar, não confere personalidade jurídica à sociedade em conta de participação. Artigo 993 do Código Civil. Tá? Já falei que não usa nome, pois a existência não é divulgada. No próximo slide eu fiz um exemplo para vocês visualizarem melhor essa sociedade, como ela funciona. Vamos lá. Pool hoteleiro. Existe um formato que tem sido bem utilizado, geralmente em cidades turísticas, né, que tem muita procura de turista, eles fazem esse tipo de sociedade para ser atrativo para os investidores. Como funciona? Eu tenho um prédio e eu vendo para os demais, para as demais pessoas investidores, um quarto de hotel. E aí, ao longo do ano, eu alugo esses quartos, né? Porque é um hotel, e eu passo o valor correspondente à locação para os investidores e fico com uma parte. Tá? É uma forma de negócio, de investimento. Cidades como Caldas Novas, Gramado, que tem muita gente procurando em certos períodos do ano, então é onde tem uma procura enorme, eles fazem e geralmente as pessoas gostam porque acaba sendo lucrativo. Então assim, vamos visualizar aqui. Pool hoteleiro. Então temos esse hotel, né? E aí aqui, olha, nós somos sócias ostensivas. Essa daqui tá falando, eu esqueci de pôr o nome dela, vamos falar que é a Luana. E a Vanessa aqui, ela fala, olha, nossa responsabilidade é ilimitada, ou seja, responderemos com os nossos bens pessoais em caso de dívidas que a sociedade não consiga pagar. E a Luana fala, a administração do negócio é nossa. Então, as duas são sócias ostensivas. Tá? Elas vão administrar, a responsabilidade delas é pessoal, é ilimitada. Agora, as pessoas que estão aqui embaixo, eles estão falando o que para vocês? Olha, nós somos sócios participantes ocultos, que antigamente era denominado dessa forma. Somente investidores. Nossa responsabilidade é limitada ao valor do nosso investimento, em caso de dívidas da sociedade que não tenha patrimônio suficiente para conseguir pagar. Então, digamos que para comprar um quarto de hotel, às vezes o mesmo quarto de hotel é comprado por 4 ou 5 pessoas e eles rateiam o valor. Então, digamos que um quarto de hotel, nesse hotel aqui, eles ratearam no valor de 30 mil reais. Ele vai ser responsável no máximo pelo valor de 30 mil reais em caso de dívidas da sociedade. Não vai atingir o patrimônio pessoal, todos esses aqui. Agora, dos ostensivos, irá, tá? Esse daqui tá falando para vocês aqui, ó. Digamos que é o Paulo. Cada um de nós adquiriu um quarto desse hotel. Os ostensivos alugam ao longo do ano e nós recebemos o valor do aluguel descontando a parte dos ostensivos, tá? Então, esses daqui têm um caráter de investidores. E essas duas aqui são as sócias que são responsáveis pelo negócio. Esse é um exemplo, tá, gente? Não é que essa sociedade ela só é feita por pool hoteleiro, de forma alguma, tá? Existem outros formatos, outros tipos de contratos, de sociedade. O que eu quero que vocês visualizem aqui é essa característica. Alguns administrando, tendo toda a responsabilidade, e esses daqui de baixo sendo somente investidores, tendo responsabilidade no valor máximo do valor investido, tá? Eu aguardo vocês e até daqui a pouco. Agradeço por ter chegado até aqui e eu aguardo você nas próximas aulas. Vamos pro próximo vídeo. Até daqui a pouco!